Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nós estamos voltando a ter contato para concluir o capítulo 13 de Apocalipse. Nós começamos na vez passada, aliás, concluímos, a parte 2 com a leitura no capítulo 13, de 7 a 10. Estarei lendo novamente para que a gente possa lembrar. Nosso vídeo hoje é curto, que é a parte final do capítulo 13, né? Os irmãos vão gostar muito quando nós tivermos completado o livro de Apocalipse. E vamos escolher outro livro para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus. Está escrito assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos, né? Novamente, para que os irmãos não se percam, Apocalipse 13, de 7 a 10. Agora, me chamou bastante atenção no verso 8, não é? Quando diz assim: nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. É natural, com certeza, ligarmos as palavras desde a fundação do mundo com o Cordeiro que foi morto, ao invés de ligarmos com escritos no livro da vida. Porém, uma comparação, se nós fizermos uma comparação com a passagem paralela da seção seguinte, torna o sentido perfeitamente claro. Foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, ou os nomes é que foram escritos desde a fundação do mundo? Veja bem o que diz Apocalipse 17, 8. Você gostaria de pegar sua Bíblia e comparar? Compare comigo. 17, 8 diz assim: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Quem é que vai se admirar? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Não é? Se nós fizermos uma comparação com Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, nós vamos ver coisas interessantes sobre a igreja. Eu convido vocês para irem lá. Não lerei aqui não, tá? Mas Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, e se quiserem, leiam o 5 também. Vejam, amados, tais palavras não significam que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e sim que os nomes dos santos foram escritos no livro do Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. E esta é uma declaração admirável, uma declaração fantástica, né? Na verdade. O livro de Gênesis registra a fundação do mundo logo em seu primeiro versículo. Agora, o restante do capítulo trata da reforma do globo terrestre após uma gigantesca catástrofe. Você observa isso do verso 1 da Bíblia para o verso 2. Reparem bem. Os cientistas calculam atualmente, eu estou falando dos cientistas, calculam atualmente a idade da Terra entre 3, ou melhor, entre 4 e 9 bilhões de anos. 4 e 9 bilhões de anos. O nosso globo apresenta todas as marcas de certo número de catástrofes, como aquela que é mencionada em Gênesis, e bilhões de anos de normalidade entre essas catástrofes. Dessa maneira, é
que foram, irmãos, formados o carvão e o petróleo, juntamente com outros recursos naturais tão necessários à vida moderna. Ora, somos informados que quando Deus contemplou o universo do qual o nosso mundo faz parte, a primeira coisa que fez foi escrever os nomes dos redimidos no livro da vida. Os redimidos não são um acidente da história, nem uma fase de um suposto processo evolutivo. Eles foram os primeiros em quem Deus pensou. Veja bem, antes de criar os céus e a terra, Deus pensou em nós. Não é incrível isso? Não é maravilhoso isso? Eu fico muitas vezes rindo sozinho, alegre, satisfeito, em ver que Deus pensou em mim. E Deus pensou em você, que tem o nome escrito no livro da vida, agora eu vou dizer, antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versos 3, 4 e 5, se vocês quiserem chegar até lá. Ele pensou em nós. Nós não somos um acidente, como eu acabei de dizer. Deus pensou em nós, irmãos. Deus pensou. E o livro da vida foi a primeira coisa a aparecer. O propósito de Deus, ao criar os mundos, foi realizar as coisas registradas no livro da vida. E os mundos foram feitos para os santos. Deixa eu parar aqui um instantinho só. Um dia desses, uma irmã me mandou um link em que ela, de uma coisa que tem no YouTube, um vídeo, e algumas que você acha também no Google, que tem alguns, eu não sei nem como classificá-los, que querem provar que a Terra é plana. Irmãos, coisa de séculos e séculos atrás. Como a Terra vai ser plana? Eles querem dizer que é plana como um disco, como um CD, um DVD, ou então uma cúpula, mas não um globo. Porque a palavra hebraica, onde Isaías fala sobre o globo, essa palavra pode ser traduzida simplesmente por círculo. Mas, irmãos, contra fatos não há argumentos. Eu digo, vá a qualquer observatório onde você possa ver o universo através de um grande telescópio, você vai ver que todos os planetas e estrelas são redondas, como uma bola, como um globo. Não precisa a gente voltar séculos atrás para desmentir o que a Bíblia diz e o que a gente vê. A ciência não tem que combater a Bíblia e nem a Bíblia a ciência. Muita gente quer combater a ciência, não é? Mas você não toma remédio? Não toma medicamentos para a pressão alta? Eu tomo. Quando alguém tem um princípio de derrame, corre para onde? Por que ele não dobra os joelhos e começa a orar? A oração é poderosa. Ninguém nega isso. Eu creio que não existe nada mais poderoso que a oração. Mas por que quando começa o seu pai, a sua mãe, se der o princípio de derrame, por que você não dobra o joelho e manda o derrame embora na hora, ao invés de correr para o médico? Você vai usar a ciência? A ciência e a Bíblia não são inimigos. É que a Bíblia é muito mais avançada do que a ciência. E isso nós vamos pela fé. A fé explica coisas que a ciência não consegue explicar ainda. A ciência tenta descobrir coisas há séculos e séculos e séculos que a Bíblia já declara. E eu creio na Bíblia, mas eu só refuto o que é absurdo na ciência. Eu não creio que nós viemos de uma ameba. Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Tem gente que ama ser filho de Deus. Eu amo ser filho de Deus. E outros já preferem ser filhos de uma macaca. E o que tenho eu com isso? Cada um, eu não tenho que respeitar a preferência das pessoas. Se alguém quer dizer que é filho de uma macaca, tudo bem. Eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E todos que têm o nome escrito no livro da vida também são. Todos os homens, mesmo os que não têm o nome escrito no livro da vida, foram feitos à imagem e semelhança
de Deus, vamos dizer assim. E se eu quiser ser mais incisivo ainda, eu vou dizer: Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, posso melhorar isso? Posso, sim. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eva foi criada à imagem e semelhança de Adão. E todos os outros homens são filhos de Adão e Eva. Nós vamos voltar aqui para o nosso capítulo 13 de Apocalipse, senão eu vou longe nessa história. Os mundos foram feitos para os santos. A glória que foi prometida aos santos se harmoniza com essa ideia. Daniel 12, verso 3, eu tive até que olhar aqui para não dar a referência errada, diz o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Você gostaria disso, eu tenho certeza. E eu também, não é? O que Deus tem preparado para nós é coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Isso que eu acabei de dizer, você pode ler em Mateus capítulo 13, verso 43. O grupo dos santos será o elemento mais rebrilhante dos céus. E os anjos são os seus espíritos ministradores. Ser conhecido como parte da noiva de Cristo, assentar-se no seu trono juntamente com ele e residir na capital do universo, onde se encontra o trono de Deus, sugere, meus amados, que Deus tem algo de especial para cada redimido. Jesus, meu Senhor e o teu Senhor, expressou essa verdade em muitas de suas parábolas. A pérola de grande preço, o tesouro achado no campo, falam do grande valor da igreja na mente de Deus. Deus concebeu essa gloriosa companhia de redimidos e registrou os seus nomes individualmente em um livro. E depois começou a providenciar para que tudo se tornasse realidade. Exatamente em que ocasião dessa longa história o anjo Lúcifer se tornou Satanás, não temos meios de saber. Mas os demônios que atualmente se apossam de pessoas, tal como faziam nos dias de Cristo, os espíritos do abismo que serão soltos sobre a face da terra, conforme Apocalipse 9, verso 1, certamente são espíritos desencarnados de, não se espantem, criações anteriores. Isso dá muita confusão no meio teológico. Criações anteriores. Muita gente, né, vai discordar, e eu respeito a sua opinião, que pensam que a primeira criação foi Adão. Eu creio que o homem, sim, foi uma das últimas criações. Algumas coisas eu concordo com a ciência, porque a ciência data, de vez em quando estão achando aí, aqueles que vivem escavando, procurando coisas para explicar através da ciência, acham crânios de homens que viveram há 15, 20, 30, 50 mil anos atrás. Eles falam homens. Aí a gente vai ver, os crânios são bem maiores, são diferentes e tudo, mas e o homem, né, de Adão para cá só tem 6 mil anos. Mas então quem seriam aqueles? Quem seriam? Que criações seriam aquelas? Eu vou me exceder um pouquinho aqui e aceito que você discorde de mim, mas não tem problemas, eu respeito você, ok? Então respeite também, ouça a minha opinião, julgue
E se você achar absurda, não tem problema, você não vai me ofender de jeito nenhum. Se me chamar de doido, também eu aceito que você me chame assim. Mas pode ter certeza de uma coisa: eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho o Espírito de Deus. De cada vez que Deus criou e Satanás destruiu, parecia que a vitória era de Satanás. Mas, a cada vez, os recursos originais tão necessários à vida de hoje, a vida moderna, estavam em formação. Ninguém consegue pegar Deus de surpresa. Ele nunca se adianta e nunca se atrasa. E se ele quer nos dar manga, ele dá tempo para uma mangueira crescer. Dá o tempo exato. As árvores têm o tempo certo de darem os seus frutos, não é verdade? Foi preciso muito, mas muito tempo para que essa terra, ou esta terra, para falar mais exato no português, mais corretamente, chegar a ser o que ela é hoje. Então, meus amados, chegou a época em que Deus quis fazer algo diferente, diferente aos nossos olhos. Quando ele começou, talvez não tivesse parecido muito diferente. Deus criou o homem e soprou nele o hálito de sua própria vida. O hálito de sua própria vida. Dessa vez, Deus não destruiria o que fizera, mas antes haveria de redimir a sua criação. E ao redimi-la, no entanto, haveria de realizar duas coisas pelas quais havia labutado durante aqueles, vamos dizer, bilhões de anos. Vou considerar aqui agora a ciência. Primeira coisa, através da própria oposição de Satanás, Deus haveria de criar um povo dotado de fortaleza de caráter e nobreza de alma tais que seriam impossíveis de ser criadas diretamente. E isso porque essas qualidades provêm da vida, não da vida sob condições perfeitas, como os anjos têm, mas sob circunstâncias adversas, como acontece conosco, como acontece comigo e contigo. Deus teria um povo caracterizado por virtudes raras, como a paciência, a fé, a esperança e o amor. Um povo que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não pensem que eu errei na concordância com um povo que teria amado, mas eu coloquei amaram porque eu citei parte do versículo da Bíblia. E a segunda coisa, através desse povo, Deus poderia provocar uma crise no céu que resultaria na derrota de Satanás. Deus contaria com um exército de vencedores que saberia, por experiência própria, enfrentar Satanás e derrotá-lo. Deus queria ter não somente, meus amados, o mundo perfeito, mas também um reino de sacerdotes que soubessem dirigir esse mundo. O que eu quero dizer? Que todos esses problemas que você passa e que eu passo, através de todos eles, Deus está nos treinando, Deus está nos ensinando, Deus está nos preparando para algo maravilhoso, para algo além do nosso próprio entendimento. Tudo isso, e mais ainda, está envolvido nestas simples palavras: desde a fundação do mundo. O livro de Apocalipse revela consumação. Tudo que começou em Gênesis é consumado em Apocalipse. Consumação do que Deus tinha
em mente ao escrever aqueles nomes, quando ele escreveu o meu nome e o teu nome, o nosso nome, o nome dos redimidos no livro da vida. Não nos admira, amados, portanto, que ele tenha exortado: se alguém tem ouvidos, ouça. Você pode pegar a sua Bíblia agora e me ajudar aí. Capítulo 13 de Apocalipse, do verso 11 ao verso 18. Acompanhem comigo, por favor. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aleluia. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, continuo lendo a palavra de Deus, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre, não é de baixo, não é sob, é sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. São 3 coisas. Você reparou? Tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Todo mundo preocupado apenas com o número, mas a marca, o nome ou o número. E a Bíblia continua: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, não é verdade? A besta que emergiu da terra. A besta que emergiu da terra. Tem havido alguma controvérsia sobre se o anticristo será a besta que saiu da terra ou a besta que saiu do mar. Mas esse argumento bate em ferro frio, porquanto o nome anticristo não é diretamente aplicado a nenhuma dessas 2 bestas nas páginas das Escrituras. O termo anticristo aparece apenas 4 vezes na Bíblia, todas elas em primeira e segunda de João. O apóstolo João aplica essa palavra a qualquer indivíduo que se oponha a Jesus Cristo. Nesse sentido, pode ser aplicado a qualquer um ou a ambos. Ou a ambos. Esses indivíduos que o livro de Apocalipse chama de besta. O dragão e as 2 bestas, amados, formarão uma trindade maligna, unida em espírito e em propósito. E não há motivo para os separarmos em nosso estudo. Não temos motivo para separá-los. Satanás simulará
a Trindade divina. E haverá 3 grandes personalidades numa única cabeça satânica. E eles formarão o anticristo. Percebeu o que eu quis dizer? Até os habitantes da terra reconhecerão esse fato quando adorarem tanto a besta como ao dragão. E até mesmo a besta que emergirá da terra terá características semelhantes às do dragão. Está escrito que terá chifres e falará como o dragão. Seus chifres são como os de um cordeiro. Note-se que a palavra cordeiro não tem letra maiúscula. Preste bem atenção aí. Não se refere a Cristo, mas significa que os seus chifres são pequenos comparados com os chifres da besta que emergirá do mar. Provavelmente, meus amados, esses 2 chifres representam 2 poderes político-religiosos. Eu não disse somente políticos, nem somente religiosos. Eu disse político-religiosos, que ainda se identificarão com o anticristo. Quando pensamos na marca da besta, tão propalada hoje em dia, tão propagada, tão espalhada, tão discutida, nós pensamos que o anticristo baixará uma lei decretando que todos os homens terão que receber a sua marca na palma da mão, ou aqui assim, ó. Não sei como chamaria agora aqui. Sobre a mão ou sobre a testa. Ninguém terá permissão para comprar nem vender sem ter essa marca. Aqueles que se recusarem a isso serão mortos ou serão deixados a morrer de fome. Essa será a lei. Mas, porém, todavia, contudo, será difícil pô-la em vigor em face dos juízos que serão enviados do céu. Porque Deus não fica parado. É impossível pôr em vigor uma lei impopular e muitas pessoas evitarão receber tal marca. O número 666, nos faz lembrar lá do começo do nosso estudo, quando falamos sobre os números na Bíblia. 6 é o número do mal. Esse 6 tríplice representa uma trindade maligna: o diabo, o anticristo e o falso profeta. E também indica certo homem. Trata-se de um meio de identificação. Entretanto, não é muito claro. Então, todos nós procuramos identificar o anticristo nesse ou naquele homem. Muita gente está dizendo que o anticristo será homossexual. Eu não li na Bíblia que ele será homossexual. Diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Não se interessará. O amor das mulheres não terá valor nenhum para ele. Mas isso não quer dizer que ele será homossexual. Não diz claramente. Isso eu deixo em aberto para que cada um tire a sua conclusão. E eu diria mais. Somente os sábios serão capazes de calcular o número. E esse entendimento, sem dúvida, não dependerá do conhecimento das artes, das ciências e dos idiomas, mas antes do entendimento da palavra de Deus. Muitos comentadores, têm procurado descobrir o número sugerido por esse número, descobrir o nome sugerido por esse número, dando a cada letra do nome o seu valor numérico, e cujo
total deveria ser igual ao número 666. Por exemplo, você acha o 666 em qualquer código de barra, seja comprando um saco de arroz, um saco de feijão, um lápis, né, um caderno, você vai encontrar o 666 em qualquer. Então, a gente vai deixar de comprar tudo isso e até de comer, porque alguém vai imaginar que estará recebendo a marca da besta. Não é bem assim. Entretanto, irmãos, não há certeza de que esse seja o método de interpretação. Os caracteres dos idiomas gregos, hebraico e latim têm o seu próprio valor numérico. E os chamados algarismos romanos, por exemplo, usam os valores numéricos de certas letras latinas. Sim. E dessa maneira, substituindo o número pela letra do nome de uma pessoa qualquer, muitos comentadores têm pensado haver descoberto a identidade do anticristo. Mas essa tentativa tem falhado universalmente, não se conseguindo estabelecer a verdade nesse caso. É surpreendente o número de nomes que, na mão de estudiosos, podem dar como no total o número 666. Em alguns desses nomes, nós encontramos Nero, nós encontramos César, nós encontramos o Papa Benedito IX, nós encontramos Maomé, nós encontramos Martinho Lutero, nós encontramos João Calvino, nós encontramos Napoleão Bonaparte e assim por diante. Isto não é difícil da gente perceber. E aqui está uma das fórmulas mediante a qual qualquer nome de homem pode ser usado para totalizar 666. Primeiramente, tente-se o nome em latim. Se não der certo, experimente o grego. Se ainda não der certo, tente o hebraico. E se ainda nada resultar, adicione um título, como Vicarius Filii Dei, Vigário Filho de Deus. Se você somar os números das letras latinas ou das letras em romanos, você vai ter 666, tá? Então, adicione um título. Se isso não funcionar, não se deve ser muito exato ao escrever o nome. E, geralmente, são necessárias todas as 5 tentativas para que se consiga algum resultado. Meus amados, todavia, certamente não é assim que as Escrituras devem ser interpretadas. Nós não devemos ligar nenhum adivinhômetro, tá? Essa marca só aparecerá depois do arrebatamento. E alguns desses 6, talvez, vão estar envolvidos no nome ou na insígnia do anticristo quando ele aparecer, embora isso não seja necessariamente o certo. Aqui eu concluo o estudo do capítulo 13 de Apocalipse. E eu espero haver contribuído para que você fique ainda mais curioso e procure estudar a Bíblia por si mesmo. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra os olhos do seu entendimento e deixe que o Espírito Santo te ensine, te dirija através da palavra de Deus. No nosso próximo vídeo, nós já estaremos estudando o capítulo 14 de Apocalipse. E eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você peça a Deus para abrir os olhos do meu entendimento também, para que eu, de maneira alguma, jamais possa cometer o pecado de distorcer a palavra de Deus. Porque jamais terei essa intenção. Não ganho dinheiro nenhum com isso.
Se você for olhar o número de inscritos no meu canal, são pequenos. Eu tenho 520 números e parece que as pessoas não querem se inscrever ou não sabem como se inscrever. Eu já postei um vídeo no YouTube ensinando como as pessoas podem se inscrever. Me ajudariam realmente, porque eu vivo apenas da palavra de Deus. Mas não recebo dízimos de igreja nenhuma, salário de igreja nenhuma, não recebo nada. Eu vivo simplesmente pela fé. O que Deus manda, eu recebo. Então, Deus sabe o que eu preciso. Eu preciso mais de tudo é das vossas orações, que vocês me ajudem, que vocês assistam, que vocês comentem, mesmo que você discorde, que você ache algo absurdo. Não precisa, igual alguns fazem, de me xingar dos piores nomes possíveis. Eu, às vezes, sou até obrigado a apagar certos comentários, que os palavrões são tão grandes, tão grosseiros, que ofenderiam alguns irmãos. E a Bíblia diz que Deus é tão santo, tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Ao invés de me xingar, orem por mim. E Deus abençoará vocês grandemente. Convido a vocês para comentarem, para curtirem o vídeo. Se você gostou, clica aí no joinha, assim. E se você não gostou, faça assim. Comente, dê sua opinião. E, antes de tudo, ore por mim. Se você tem o nome no livro da vida, eu tenho certeza que você gostará de fazer essa oração por mim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?